Conduzindo os filhos à salvação. Na lição falou filho, mas nós temos mais que um filho, né? Os filhos. Nós temos mais que um amigo que se torna filho quando conhece a salvação, né? Através de nós. E eu poderia até perguntar assim, quantos filhos cada um de nós tem que não são os de casa? São aqueles que têm a salvação por intermédio da nossa vida. Mas ainda não vou perguntar isso. Ainda não sei depois. Vamos ler Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. O 2. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os decretos e mandamentos que eu lhe ordeno. Desse modo, se a gente quer saber mais alguma coisa, dá para ler o número 1, mas não vai ser agora. A gente pode ler, porque a gente já fez isso semana passada, e nós podemos dar uma passada de olho, né? Desse modo, em obediência ao Senhor, quem é que vai conhecer a palavra através da nossa obediência? Quem vai conhecer a palavra? Quem? Bom, eu vou ler porque acho que não deu tempo. Seus filhos, seus netos, geração em geração. A nossa vida tem que ser de tal forma, testemunho da boa graça do Senhor, de maneira que os nossos filhos queiram se parecer conosco. Obrigada. Os nossos filhos queiram se parecer conosco, queiram ter certeza de que esse Deus maravilhoso é capaz de fazer as coisas muito além do que nós pedimos ou pensamos. Os nossos netos vão ver nos seus pais a presença de Cristo, que os pais deles viram em nós. O que é que a gente está esperando para, de repente, nas nossas dificuldades, a gente obedecer a esse Deus Todo-Poderoso e lutar com todas as garras para que esse Deus Todo-Poderoso nos abençoe e, através do seu maravilhoso Espírito, traga vida nova para nós. Não são os outros, sou eu. Não são os outros. Na minha casa, sou eu. E você já imaginou se eu cuido dos meus filhos para honrar e glorificar o nome dele? Aí vem a Dani e o Gil, cuida dos filhos para honrar e glorificar o nome dele. Aí vem o Diego, cuida dos filhos para honrar e glorificar o nome dele. Aí a Cláudia para honrar e glorificar o nome dele. Josias, e assim todos nós. Como é que vai ser a sociedade ao redor onde a gente vive e aonde a gente trabalha e onde a gente está? Como vai ser essa sociedade? Mas se eu
sou muito, assim, eu falo que eu sou cristã, que eu amo Jesus, mas eu não trato a minha casa com honra de Deus, eu não trato os meus amigos com honra de Deus, eu não dou bom testemunho, eu acho que nada tem a ver, que o mundo hoje é outro. Como é que vai ser essa sociedade onde eu estou, onde meus filhos estarão e onde meus netos estarão ou estão? O que é que nós queremos na nossa obediência a Deus? Vamos lá, no versículo 3 do capítulo 6 de Deuteronômio, fala: ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Quantas vezes a gente tem ouvido, mas a gente não se esforça por obedecer? Aí, vamos para o 5 ao 7. Mas para ler do 5 ao 7, eu vou pedir para o Cunioca ler do Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Ouça e obedeça. Faça como o Senhor tem ensinado aos pais, aos filhos, aos netos. E aí leia Deuteronômio 6, de 5 ao 7. Muito bem, Paulinho, ficou em pé, gostei disso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós já lemos isso também. Aí eu quero perguntar: alguém de nós, ou de casa, conhece uma pessoa, uma família, que não faz questão, alguém que já conhece Jesus, que não faz questão que os seus filhos ou o seu filho seja salvo? Alguém conhece? Alguém conhece alguém assim? Que não faz questão que os seus filhos sejam salvos? Aqui ninguém levantou a mão, não sei se aí em casa alguém disse: eu conheço. Alguém que não faz questão que seus filhos sejam salvos. Mas aí a gente pode pensar uma coisa. Sabe quando eu não faço questão que os meus filhos sejam salvos? Quando eu não obedeço a palavra. Quando eu não obedeço a palavra, quando eu dou mau testemunho na minha casa, quando eu dou mau testemunho aonde eu vou, eu não estou fazendo questão que os meus filhos sejam salvos. O que é dar mau testemunho? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? O que é dar mau testemunho? Eu vou indicar. O que é dar mau testemunho? Fazer aquilo que Deus jamais aprovaria. Ou que a gente acha assim: não, mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim, os tempos mudaram. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele não muda. E quando eu sou a pessoa que faz e acontece, que eu falo mesmo, é assim, se não for do meu jeito, eu já sou assim mesmo, todo mundo já sabe. Eu aprendi
que eu tenho que ensinar os meus filhos, sentado, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, e etc. e tal. Mas a minha palavra já começa de manhã. Seu preguiçoso, trata de levantar. É bom testemunho? Mas ele tem uma certa preguiça mesmo. Mas é assim que Deus quer que eu ensine com o meu bom testemunho? Deus está esperando que a gente, de fato, dê bom testemunho. Senão, nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos circulares, aonde nós estivermos, nós estamos ensinando o que é que Deus odeia, e não o que é que Deus se agrada. Conduzindo os filhos à salvação. Conduzindo os filhos à salvação. Mas eu já tenho filhos moços, vamos pensar que um de nós já tivéssemos filhos moços e eles ainda não têm a convicção que amam a Jesus. E eu quero dizer, não é conhecer aquilo que Deus pensa, é fazer aquilo que Deus pensa. Então, os meus filhos moços não fazem o que Deus pensa. Então, eu vou orar por eles, ardentemente, constantemente. Eu não vou deixar que eles sejam jogados no inferno, porque eles ainda não entenderam a graça de Deus. Mas eu já falei tanto. Pois é, vamos orar, porque o Espírito Santo muda a gente e muda os nossos filhos também. Como é que nós temos educado os nossos filhos no caminho do Senhor? Eu coloquei aqui de novo o SMS, né? Hoje Deus está mandando esse bilhetinho para nós, porque nós lemos ele. A Bíblia inteira é cheia de cartas do Senhor para nós. Durante a semana na célula a gente estuda. Durante a semana na nossa devocional a gente estuda. Qual é o bilhetinho que Deus está mandando para nós e que nós esquecemos de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e deixar que o Espírito Santo, e pedir para o Espírito Santo conduzir a nossa vida? Aí a gente pensa assim: quando é que eu vou deixando o mal entrar na minha casa sorrateiramente, ou na igreja sorrateiramente, de um jeito assim, escondidinho, lentamente, pelos cantos? Quando é? Eu vou falar aqui algumas coisas que eu anotei. Por exemplo, quando nós acariciamos o Halloween. O Halloween, que fala a respeito dos mortos, das almas, de oferecimentos e muitas outras coisas. Dá para a gente estudar sobre essas coisas. E dá para a gente saber. Quando nós acariciamos... Luci, mas o que é isso? O que é isso? Tem igreja que bota um nome diferente, mas faz a festa do Halloween. Tem escola que faz a festa do Halloween e nós deixamos os nossos filhos irem. Mas que é na escola, a gente não tem como. Tem sim. A gente explica para o nosso filho e a gente
ensina eles que aquele ambiente, aquela festa, não é para nós. Olha, sabe, Luci, se eu chamar a atenção do meu filho, eu posso perdê-lo. Ele não vai ouvir. Eu posso perdê-lo. Eu vou perdê-lo se eu não chamá-lo para Cristo. Se eu não mostrar o caminho correto. Ele pode ficar chateado, mas ele sabe aonde está a verdade. O nosso papel e o nosso padrão é ensinar filhos pequenos, filhos grandes, arranjar oportunidades para que nossos filhos busquem ao Senhor e nos ame porque nós buscamos no Senhor. Meu filho fica triste, fica nervoso, só naquele momento, porque a sua casa, você é pai e mãe e ele está esperando em você. Nós descobrimos pequenas mentiras, pequenas. Nós descobrimos pequenas mentiras que os nossos filhos falaram, ou que o nosso marido falou, ou que a nossa esposa falou. Nós vamos deixar quieto e vamos não ter coragem de mostrar a verdade de Deus? Pecado é pecado. E os nossos filhos têm que saber o que é pecado e que não agrada a Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso não ouvir. Faz separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se eu falei mais ou menos assim, eu dei uma camuflada, é mentira. É mentira. Quando, às vezes, a gente quase pede desculpa porque a gente descobriu a mentira. Oh, você me desculpe, eu descobri isso, olha. Não. A verdade é que liberta. A verdade é que faz a nossa vida fazer a diferença na nossa família. Filhos que batem nos pais, que batem nas pessoas, filhos que tratam as pessoas, falam uma coisa feia, respondendo feio para as pessoas, a gente está deixando entrar o pecado sorrateiramente na nossa casa, porque Deus não quer quebrar a harmonia, Deus quer que a gente construa a harmonia na nossa casa. Todo mundo concorda comigo? Ou isso está muito fora do padrão? Quem concorda? Então, vamos ajudar uns aos outros. Que alguém me ajude, que eu ajude alguém. Que alguém abrace o meu filho, acolha meu filho e ajude ele no caminho que ele deve andar. Não fique brava porque alguém disse para o meu filho, meu bem, isso não é bom, isso não é bom. Deus não gostaria que a gente fizesse desse jeito. Ou a gente diz assim, você só apronta onde já se viu, não sei o quê. Eu faço isso com o filho do Gerson. Eu não estou dando bom exemplo. Eu não estou dando bom exemplo. Bom, então, eu não estou criando, eu estou ou não estou criando os meus filhos para agradar a Deus? Ensinando pelo caminho, ao deitar, ao levantar.
nos umbrais da porta da minha casa. Todo mundo tem que saber quem é o meu Deus. Todo mundo tem que saber quem é meu Deus. Eu acho que eu vou começar a fazer perguntinha, então. Eu sou o exemplo para o meu filho ou eu não sou o exemplo para o meu filho? Se eu sou o exemplo, que atitude eu tenho que ter? Se eu não sou o exemplo, ele vê exemplo em quem? Quem pode responder? Quem pode responder? Deu para entender? Eu sou exemplo para o meu filho ou não? Quem é exemplo? Então, se eu não sou exemplo para o meu filho, quem é o exemplo dele? Quem pode responder? Gustavo. Eu preciso ser o exemplo do meu filho, porque se eu não for o exemplo para o meu filho, o mundo vai ser exemplo para o meu filho. Pá, muito bom. Esse é meu sobrinho. Eu preciso ser o exemplo do meu filho. O bom exemplo de Cristo. Senão, o mundo vai ser. O mundo jaz do maligno. Se o mundo é o exemplo do meu filho está vendo o exemplo do maligno. Então, sou eu que tenho que corrigir as dificuldades. Pode falar. O Gustavo já respondeu o que eu ia falar, mas é só reforçando o que ele falou. Se os filhos não vêem o exemplo em casa, não necessariamente vão pensar assim, é o mundo, né? Mas, de repente, eles vão ver exemplo de outras pessoas que gravitam em torno dele. E nem sempre é um exemplo bom, né? Às vezes um parente, às vezes um vizinho, né? Que está agindo como o mundo, não é? Exato. Então, o exemplo são os pais mesmo. Os pais tem que ser os pais em Cristo Jesus. Tem que assumir essa responsabilidade, né? Saber que eles é que serão o exemplo, né? Muito bem. Pois não, Dani? Eu busco ser o exemplo para o Eric, né? E sempre falo, como o Gustavo disse, realmente se a gente não ensinar em casa, o mundo vai ensinar. E eu sempre busco falar para o Eric, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pergunta para mim, pergunta para o seu pai. Não pergunte para outras pessoas que às vezes vão te explicar de um jeito que não é segundo o coração de Deus. Então, pergunte para nós. E eu, quando eu vejo algum exemplo errado, também eu falo, olha, isso aí não pode fazer. Está vendo o exemplo que essa pessoa deu? É errado, não faça assim. O que você tem que fazer é assim. Então, eu tento, como o Gustavo disse, ser o exemplo para o Eric. Ainda assim, ele vai fazer algum teste com vocês, assim ou não? Camila? Os filhos sempre fazem, né? Mas eu acho que a gente tem que estar atento para perceber quando eles estão fazendo assim e orientá-los, né, com calma, que eu aprendi, né? Não é fácil, mas eu aprendi a explicar com calma e a falar serenamente com ele, para ele realmente entender com amor. Exatamente. O pai que não ensina como Deus pensa, peca contra quem? O pai que não ensina como Deus pensa, peca contra quem? Mas, Margarita, eu estou vendo que você está com vontade de falar uma coisa. Isso mesmo, vamos, pode falar. Está contra Deus. O pai que não
não ensina o seu filho, peca contra Deus e contra o seu filho. Dona Jesulina, lindona, pode falar. Olha, gente, eu sou o exemplo dos meus filhos. Eu perdi meu marido muito cedo e tomei a responsabilidade de 7 crianças. Mas eu fui um herói. Eu ensinava meus filhos só o bem. Assim, eu morava em fazenda, naquele deserto, mas ali, as palavras que eu ensinava, meus filhos aprendiam. Era menina, mulher. Ficou todas, criou, de repente, minha filha era uma pessoa que todo mundo dizia, como que aquela mulher dá uma educação daquelas meninas? Criei minhas filhas, tudo, tinha um filho. Esse filho casou muito cedo. Eu falei, não, ele casou cedo, eu fico com as meninas. E criei meus filhos, nenhuma criação tão linda que até eu lembro da criação das minhas filhas. Elas ficou moça e falava, minha mãe, hoje a senhora deixa nós ir no cinema? Eu falei, não, não vai não. Deixa o dia que dá, vocês vão, mas é para chegar cedo antes de eu ir dormir. Menina, muitas delas falavam, até eu não vou não, mãe. É isso porque estava ninguém, aquela criação linda, linda mesmo. Passou o tempo, aí criei essas filhas, casou tudo muito bem casadas, muito bem, graças a Deus. Graças. E eu fiquei sozinha toda essa idade. E esses filhos não fazem nada sem não consultar comigo. Tudo que eles vão fazer, tem uns que moram em São Paulo, minha mãe, estamos fazendo. Agora, ele tinha uma adega, e essa adega tinha um movimento muito grande. Falei, meu filho, mas se o comércio é seu, lhe dá um grande resultado, pode continuar. E ele está se dando tão bem com essa adega. Sim. Isso. Eu, por exemplo, fui um exemplo dos meus filhos, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E a nossa casa tem que ter regras. Tem que ter regra, A nossa casa não é uma casa do vizinho, a nossa casa é nossa. Quem coloca as regras somos nós. Agora, quem vai colocar as regras vindas do altar de Deus são os filhos de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus. Que regras estamos colocando na nossa casa? Não, você pode ficar acordado até as 3 da manhã, vendo celular, joguinho no celular, porque eu tenho que dormir, amanhã eu levanto cedo. A gente tem consciência do que é que tem de oferecimento? Já vou dar a palavra para você, Moreco. A gente tem consciência do que tem nos celulares e que, se a gente não cuidar, os nossos filhos vão receber estas informações que vão enchendo a cabeça. Agora surgiu um documentário ou um filme, uma série que é invocação a Satanás, e é de maneira, assim, o jeito que eles fizeram propaganda, é de maneira, assim, afrontosa para tomar o coração dos nossos filhos, e vai começar a passar logo esse negócio. Eu não cheguei a ver, o Gerson que viu, porque quando eu vi, ele me chamou, mas aí eu cheguei e já tinha passado. Mas quem é que coloca as regras na nossa casa? Quem é que está deixando nós? Ah, mas ele não dorme. Fica com ele acordado primeiro, segundo, terceiro dia, no quarto dia ele vai dormir. Sem o celular. Sem o celular. As regras são colocadas dentro da nossa casa. É Deus que ordena o que a gente deve fazer. É Deus que ordena. Ele não ordena para a gente deixar os outros educarem os nossos filhos. Ele ordena para que eu seja instrumento da educação dos nossos filhos. Do meu filho, que está ali, ou logo ali, e do outro que está longe, e eles estão fazendo a mesma coisa com os filhos deles. Tanto os de 15 anos, quase 16, quanto a de 4 anos.
Deus quer que a gente se submeta a Ele. As demais coisas serão acrescentadas. Andreinha, eu quase que não deixo você falar, né, amore? Fala, amor. Sim. Não, eu só queria falar que você falou sobre o Halloween, eu estava aqui pensando, né? Que na minha casa somos em 4 pessoas, né? Eu e o Pedro, que somos aqui da igreja, e tem minha filha e meu pai. E minha filha, muitos aqui já conhecem ela também, porque ela está sempre no meio trabalhando, mas não é da igreja, né? Mas é uma menina ótima. Sim. E teve o trote da escola, até a Larinha está aqui também, que é da mesma sala que a minha filha, e elas não foram nesse dia. Que ela falou, não, mãe, a gente não vai para a escola, porque a gente não acredita, a gente não aceita. Então, assim, é um exemplo, né? Porque mesmo não sendo da igreja, mas ela tem o meu exemplo, o exemplo do Pedro, né? Dentro de casa. E ela fala que ela é evangélica, mesmo ela não está vindo na igreja, mas ela fala que ela é. Ainda então, não assim, conhecendo eu estou dando a... exemplo, exatamente, não conhece a Jesus, né? Mas ela fala que ela é, e eu acho linda essa parte, porque tudo que eu falo para ela vai fazer 18 anos agora, e ela é muito obediente, então, assim, as regras da casa quem faz sou eu, e mesmo ela não estando aqui, mas ela mostra para as outras pessoas que ela tem Jesus. Entendeu? Amém. Eu acho isso muito interessante. Daqui a pouquinho ela já vai falar, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e reconheço que o Senhor é meu Salvador. Já. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estava assistindo alguma coisa, eu não me lembro onde foi, mas era tipo um testemunho. É um psicólogo. Era um programa cristão, né? E eles estavam lá, a mãe estava presente, ele foi dar uma palestra e uma mãe foi procurá-lo, sempre seguia muito ele, e o filho tinha se matado naquela semana, um adolescente de 17 anos. Que dor. E ele conversou com ela, né? Ela esperou terminar a palestra e foi falar com ele. E ele falou assim, mas você sabe o que o seu filho estava vendo no celular? Não, ele tem a privacidade dele. Você entrava no quarto, você sabia o que ele fazia, com quem ele conversava? Não, eu respeitava a privacidade dele. E ele falou assim para ela, então, hoje você vai chegar na sua casa, hoje você não tem mais seu filho. Mas você vai pegar o celular dele, você vai ver o que ele estava conversando, com quem ele estava conversando, o que ele estava assistindo, o que ele estava fazendo. Vai doer, mas vai doer muito, mas eu quero que você faça isso. E deixou um e-mail para contato, que assim que ela visse tudo isso, mandasse para ele. E ela viu naquele celular, naquelas coisas, que realmente ele estava dando muitos sinais de o que ele ia fazer. E ela mandou um e-mail para esse psicólogo falando, realmente, o senhor tinha razão, ele estava dando sinais e eu não percebi. E ela tinha mais 2 filhos, tá? E hoje eu me sinto culpada e triste, né, por ter perdido meu filho. Era isso que o senhor queria? Ela terminou o e-mail e ele respondeu sim, só. Porque ele sabia que ela ia responder de novo. E ela colocou, por quê? Porque hoje você sabe o que você tem que fazer com os outros 2. É muito triste, é muito difícil, é muito dolorido. Mas a privacidade, isso não é assim, né? É algo que a privacidade é você confiar, o seu filho confiar em você e te mostrar tudo que envolve a vida dele, tudo que ele faz, com quem ele conversa, com quem ele compartilha dos momentos. E aí, então, ele entender que a privacidade não é algo que, eu tenho que ocultar dos meus pais. Não, antes de tudo, eu preciso confiar, acreditar. O que eu tenho mostrado, o que eu tenho feito. É chocante, mas talvez... Dá vontade de chorar com uma situação assim, né? Mas é bom para a gente aprender. Aí a pergunta é a seguinte,
Se a gente senta com o nosso filho, anda com o nosso filho, ouve o nosso filho, se a gente é capaz de falar de Deus e contar as maravilhas do nosso Deus para o nosso filho, se a gente é capaz de dar bom testemunho para o nosso filho, ele vai ter alguma coisa escondida? Ele não vai precisar disso. Ele vai ter respeito e confiança. Eu tinha colocado alguma coisa que cabe nisso, que é assim, se eu falar de Deus para o meu filho, se eu orientar o meu filho a respeito de Deus, eu vou ter a amizade do meu filho, o amor do meu filho, o carinho do meu filho, e vou dar a ele a oportunidade, e ele vai conhecer algo muito maior, que é o Espírito Santo de Deus. Não sou só eu que vou protegê-lo. Eu sou amiga, tenho amizade com o meu filho. Mãe, eu não estou falando amiguinho. Eu estou falando aqueles que se respeitam mutuamente, que são capazes de confiar um no outro. Isso que eu estou falando. Esse negócio de, não, eu quero ser amiguinho do meu filho. Não. Eu tenho o meu filho como meu companheiro, meu amigo, mas eu sou mãe, eu sou pai. Por isso que Deus deu pai e mãe. Deus não deu pai e mãe para fazer uma média. Ele deu pai e mãe para ensinar o filho no caminho em que deve andar. Por isso, além deles serem nossos amigos, porque a gente ensina, eles também serão amigos de Deus, amigos do Espírito Santo de Deus. Sempre quero reforçar, se alguém tem filhos adultos, e que só agora você conhece a grandeza de Jesus, não se sinta mal. Você pode testemunhar para o seu filho quem é o teu Deus. Mas você pode também dizer para ele a grandeza desse Deus que habita dentro da gente e faz a gente escolher as melhores coisas. Porque a nossa oração vai estar constantemente aos pés do Senhor. A nossa oração vai ser incessante aos pés do Senhor por conta dos nossos filhos. Quem lê a Bíblia, quem vem na igreja e não testemunha a respeito daquilo que lê, daquilo que ouviu, quem é Deus, e não testemunha isso em casa, está fazendo o quê diante de Deus? Qual é a nossa referência diante de Deus? Deu para entender? Aquele que lê a Bíblia, mas não pratica. Aquele que vem na igreja, mas não pratica, está fazendo o quê diante de Deus? Paulo Cunhoca está querendo falar. Primeiro, que está pecando diante de Deus. Segundo, peca com a família, né? Nos ensinos, no propósito que Deus tem como família. E às vezes eu fiquei pensando nessa semana que
às vezes o nosso culto a Deus está tão fraco. A minha adoração a Deus não passa simplesmente... Você está falando de quando a gente vem prestar culto aqui ou quando a gente presta culto na nossa casa com a nossa vida? Isso, aqui também. Parece que quando nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, toda essa atmosfera da adoração que nós temos neste lugar, ok, ela me alcança simplesmente nesses momentos que eu estou aqui. Quando eu saio para fora... qualquer coisa basta, qualquer musiquinha no YouTube que eu coloco, ou qualquer mensagem que eu ouça durante... Isso quando eu ouço, né? Basta, não basta. Não raciocina o que a Bíblia diz, né? Então, a gente afronta Deus, né? Eu acho que nós, como igreja do Senhor, parece que nós temos perdido o temor a Deus, o amor àquilo que Deus tem por nós, mas que nós não temos por Ele. Parece que a nossa adoração não é mais uma adoração que preenche o coração de Deus. Simplesmente canções, algumas coisas, e dentro de casa, porque aí nós falamos, nossa, como está corrido o meu dia a dia, nossa, tem um monte de coisa para fazer. E aí eu tenho que pensar que eu tenho que educar a Esther no caminho de Deus, e eu tenho que ensinar, e eu tenho que levar a Esther ao conhecimento a respeito da palavra de Deus. A escolha foi nossa de ter filhos. Eu ia falar disso. A herança é sua, né? E as demais coisas, Deus vai abençoá-lo a ter, né? Então, assim, nós temos... Eu sei que é difícil, eu sei que está tudo muito corrido. Não interessa. Eu não posso delegar ao outro a respeito da educação de fé, de vida do meu filho. Não dá. Eu não posso terceirizar aos outros. Mas Deus vai dizer assim para você, Paulo, mas eu estou vendo que o seu serviço é muito corrido, é muito difícil. Eu estou vendo que o seu carro, assim, não é um avião, assim, para chegar rápido na sua casa. Paulo, eu estou vendo isso. É assim que Deus vai tratar? Não. A palavra de Deus é perfeita. Então, assim, o que Deus me falou é o que eu tenho que fazer. Não interessa se eu tenho um monte de coisas da igreja para fazer, se eu tenho o meu trabalho que é muito difícil, eu tenho que pegar um tempo para saber e para ensinar a Esther no caminho que ela tem que andar. Isso porque, nesses últimos anos, a igreja adotou um material em que os pais recebem um devocional pronto para os filhos fazerem. Paulo, você sabe que ninguém pergunta, por que você não mandou essa semana aquela direção que eu poderia conversar com meu filho? Ninguém perguntou. Então, quando a gente está lá na sala, dói a Cláudia dar aula comigo, né? Dói muito no nosso coração, quando a gente pergunta assim. E eu pergunto, não é porque eu quero saber, eu pergunto no geral. Viu, como que está a devocional? Vocês estão conseguindo fazer com o papai, com a mamãe? Tem alguma dúvida assim? Não, a gente não faz. Não podemos terceirizar para os professores da escola dominical, do culto, para o pastor, a nossa educação e a nossa vida diante de Deus. Isso nossa, é responsabilidade afronta àquele que deu para nós a herança, né? Os filhos, nossos filhos, veem o nosso testemunho assim, olha, lembra que a gente estava orando sobre tal coisa? Eu sei que tem uma pessoa aqui na igreja que recebeu uma bênção de Deus e aí estava doido para chegar em casa e dizer assim, olha, filho, você estava tão preocupado, o filhinho tem 6 anos e a filhinha tem 3 anos. E, olha, filho, você estava tão preocupado e a entrevista foi assim, 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 porque nós oramos.
temos compartilhado com os nossos filhos a bênção, os testemunhos, as respostas de Deus? Ou, se a gente nem ora, como é que vai ter resposta? Ou temos orado e compartilhado? Eu lembro a Marjorie era menor que a filha dela. E aí ela ganhou uma bicicleta e ela orava a Deus para ganhar essa bicicleta, ganhar uma bicicleta. E aqueles tempos eram difíceis também, né, Josias? Quando ela ganhou a primeira bicicleta. E aí ela acabou de festejar que ela ganhou a bicicleta, naquele instante, saiu lá fora, lá no quintal. Na casa dela tem quintal. Ela saiu lá fora e olhou para o céu e agradeceu a Deus. Deus, obrigada pela minha bicicleta, obrigada pela minha bicicleta. Porque parecia para ela que se ficasse dentro de casa para fazer isso, tinha uma parede que Deus não ia ouvir. Mas pititica. Ela foi lá fora. Deus, obrigada pela minha bicicleta. Os nossos filhos têm ouvido sobre o nosso testemunho, sobre aquilo que temos orado e Deus tem respondido. É para nós. A palavra de Deus não é para os outros, é para nós. Eu lembro o Davi e o Daniel, quando eles eram pequenininhos, menores que a Lavínia, eles iam comigo para Ubatuba, e aí um dia eles perderam, eu estou contando coisas assim, que às vezes serve para alguém achar que vale, né? E aí eles perderam o bracinho do hominho deles. Aqueles hominhos assim, eu não sei como chama, mas esses... Então, eles perderam lá naquela areia solta, lá em Ubatuba, areia bem soltinha assim, eles perderam o bracinho do hominho. E aí, procuramos, não achamos, eu falei, vamos orar para que Deus mostre para a gente aonde que está, porque Ele sabe aonde está, nós não sabemos, mas Ele sabe aonde está. E a gente orou ali e procuramos, não achamos. Aí eu expliquei, às vezes, Deus quer ensinar para a gente que, às vezes, nós vamos perder umas coisas que temos ou que cuidar melhor, ou que Ele sabe o que faz, vai acontecer. Bom, no outro dia, a gente ficava sempre no mesmo lugar, porque ali os meninos dos quiosques já conheciam a gente e eles eram pequenininhos, né? Então, ficava mais fácil. No outro dia, e a água vinha de noite e jogava até lá que tinha uma barreira lá de tijolo, assim, e a água vinha e não sei o quê. Então, fazia uma varredura na areia. Quando nós chegamos lá, nós colocamos os guarda-sóis e nós sentamos assim, não lembro qual deles. Um deles, vovó, a gente achou, vovó, olha aqui, vovó, a gente achou. Agora nós vamos agradecer. O bracinho do hominho. E aí, naquela hora, a gente agradeceu, porque Deus, no outro dia, com a terra revirada, com aquele monte de água que vai e volta, Deus mostrou o bracinho do hominho onde que estava. Qualquer coisa é motivo de ensinar. Qualquer coisa é motivo para a gente ensinar os nossos filhos.
A Dani sempre fala disso. Aí eu falo que isso ele não pode. Aí eu elogio. Puxa, você viu que coisa legal? Qualquer coisa é motivo para a gente ensinar os nossos filhos. E se a gente não fizer isso, nós estamos pecando contra Deus. Porque a gente não está mostrando para os nossos filhos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Dani, você lê para mim, por gentileza, aquele texto? 1 Coríntios 2, 14, depois 2, 15, naquela versão lá que eu te dei. Se quiser ficar em pé, pode, não tem problema. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernimento espiritualmente. Mas o Espírito discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Espera aí, Dani, só um pouquinho. A gente está falando do homem natural. O homem natural não consegue discernir nada porque ele não conhece a Deus. E é o Espírito Santo que faz a gente discernir as coisas. O homem natural não conhece a Deus. E nós podemos ensiná-lo a respeito do Espírito Santo de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Nós não podemos ser o homem natural dentro da nossa casa. Nós temos que buscar ardentemente sobre Deus. Depois a gente vai falar do carnal. Mas o homem espiritual é aquele que busca em Deus a solução para cada situação da vida. É o homem que vive para obedecer no Espírito Santo. Aí já vem o homem carnal. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como as criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. O homem carnal conhece a Jesus. O homem carnal conhece, mas a sua obediência a Jesus, tão pequenininha, o apóstolo Paulo fala, eu não pude falar para vocês como se fossem espirituais, como se fossem fortes. Eu dei leitinho para você, porque você parece um bebezinho na fé. Por isso eu dei leitinho para você. O homem carnal, ele conhece a Deus, mas vive no domínio da carne, dos seus próprios pensamentos. Se tem alguém... Você quer falar, né, Bem? É só um comentário aqui da live do pastor Itamar. Só um segundinho, que daí eu já... Se a gente... Vamos dizer que lá na minha casa, eu me envolvo mais, eu sou mais, assim, desejosa de buscar o Espírito Santo de Deus. Se vamos dizer que fosse isso, então eu iria acolher o meu marido e ajudá-lo. Ah, você não quer saber de nada? Não, eu iria acolher o meu marido e ajudá-lo a enxergar Deus. Vamos dizer que ele fosse mais forte, mais estudioso da palavra, mais aplicado em fazer
em servir a Deus, ele iria me acolher e me ensinar o caminho em que deve andar. Com grosseria, a gente fala a respeito do amor de Deus? Não. Com o amor de Deus, a gente fala a respeito do amor de Deus. Fala, amor, por favor, Gilberto. Luci, Oi. eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Você está falando de discernimento do Espírito, né? Só fala mais perto. Você está falando sobre discernimento do Espírito, né? De Sim. buscar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, comigo e com o Eric. Eu sempre vou buscar o Eric na saída da escola, né? E eu sempre espero ele para lá de fora do portão ali. Eu não entro lá para dentro. Aí, um dia eu estou lá fora e alguma coisa falou para mim assim, ó, entra lá dentro. Alguma coisa? Isso, Que coisa? O Espírito Santo me falando, né? Entra lá dentro. Sim. E eu, fazer o que lá dentro, né? Eu nunca entro. Já estou acostumado assim. Eu fui um pouquinho para dentro. Não, mais para dentro. E fui, até que eu cheguei no outro portão que dá acesso à primeira saída das crianças. E nesse dia, bateu o sinal, o Eric passou correndo com os meninos, né? De veio vir para fora e passou correndo. E aí eu escutei ele falando um palavrão para outro menino. Assim, para outras pessoas, né? Quero dizer que filho de crente faz tontice. Sim. Mas eles têm pais para ajudá-los a recuperar-se. Sim, e eu e a Dani, não, o Eric não fala palavrão, né? Não fala, porque a gente ensina, né? Vai na igreja, a gente conversa. Então a gente tinha plena certeza que eu não falava palavrão. E aí nesse dia, sabe quando você fala um palavrão assim, que você está começando a falar e você, tipo assim, nem sabe falar aquilo. Você tá... E aí nesse dia, ele passou, eu nem chamei, eu deixei, eu escutei ele falando um palavrão, nem era assim, eu podia pensar assim, nem foi um palavrão tão feio, né? Tá brincando. Mas aí a hora que ele me viu, ele ficou meio assim, sabe? Com aquele... O que eu fiz, né? E aí ele falou para mim assim, eu falei, nossa filho, eu nunca esperava ouvir isso de você. Aí ele falou assim para mim, pai, você não conta para a mãe? Eu falei, vou contar sim para a mãe. Por quê? Muito bom, vou Porque... contar sim. E vou ajudá-la a entender, mas eu vou contar. Ninguém pode esconder do pai ou da mãe o que é que acontece. Aí eu falei não ele, tem segredos. Eu falei para ele assim, ó, antes de você entristecer o pai e a mãe, você já entristeceu a Deus. Uhul, muito então, bem. Eu vou contar para a mãe, e aí a gente vai orar junto. Chega em casa, a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai orar junto, pedir perdão para Deus. Isso. Né? Porque... E aí a gente fez isso, né? E agora, toda vez que eu vou buscar na escola, eu pergunto para ele assim, e aí, filho, como foi seu dia hoje? Eu até me emociono porque realmente às vezes a gente envergonha a Deus, né? Mas graças a Deus ele tem nos dado discernimento para pedir perdão para ele. E a gente sabe que ele tem misericórdia de nós. Yes! Né? E aí eu pergunto para ele assim, filho, e aí, como foi na escola hoje? Pai, foi bem. Eu falo, mas foi bem mesmo? E aí, você sentiu alguma... O que você fez hoje com os amigos? Sentiu alguma vontade? Falou alguma coisa feia? Falou algum palavrão, né? Não, pai, eu falei não. Eu falei, mas sentiu vontade? Eu falei, porque se você sentir vontade, a gente vem em casa, a gente ora, pede para Deus ajudar, né? Você não ter vontade de fazer essas coisas. Porque o inimigo, ele vai tentar a gente todo dia. Sim. Mas a gente tem um Deus que é mais forte que o inimigo e vai nos ajudar. Então, discernimento, né? Se eu não tivesse... E é só seu esse discernimento? Se eu não tivesse entrado aquele dia, tivesse escutado o Espírito Santo e entrado na escola, ele poderia isso estar aumentando, e ele está hoje falando coisa mais feia, né? E nem a gente nem está sabendo, porque está dentro da escola, né? Mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem nos abençoado, tem tido misericórdia, né? Nossa família. E muito mais, eu reconheço isso na minha casa, muito mais a Dani tem ensinado ele do que eu, né? Mas Deus, Ele tem nos abençoado. Mas nós estamos juntos nessa, né? A Dani tem feito mais, porque está mais junto,
mas nós estamos juntos nessa. O que ela fala, eu falo, nós estamos juntos, né? Louvado seja Deus. Pode falar, Camila, perdão. Na verdade, eu só quero o comentário aqui do pastor Itamar. Então, ele colocou assim: a responsabilidade da educação religiosa é, em primeiro lugar, dos pais. Sim. E aí ele deu uma continuidade. O negócio de sucesso tem uma declaração de missão que mostra claramente a visão central e objetivos principais de uma empresa, né, da empresa. Ela existe para definir os parâmetros das estruturas na execução da missão. Igualmente, para determinar o que é melhor para os nossos filhos, precisamos começar considerando nosso objetivo final. Toda família precisa de uma declaração de missão. Esse é um trecho de um artigo escrito com a base no livro de Scott Anion, Deixar a vir a mim as crianças no domingo e nos outros 6 dias também, ainda indisponível em português. Reforçando, essa seria uma tradução do que é o título em inglês e deixa bem claro o propósito. Deixe vir a mim as crianças no domingo e nos outros 6 dias também. Também. Todos os dias são do Senhor e os nossos filhos são do Senhor. A ideia é: não oscile, não vacile, porque o inimigo está rugindo como se fosse leão. Como se fosse leão. Só o nosso Deus é o leão de Judá, aquele que venceu para nos trazer a vitória na nossa casa, na nossa família, é sobre aqueles que a gente tem comunicação, sobre o nosso trabalho. Ele é o leão de Judá. Nós queremos agradecer a Deus, porque o Espírito Santo não nos abandona nunca. 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 Eu não sei o que fazer. Ore a Deus. Ore a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas nós temos o Espírito Santo que sempre sabe o que fazer. Sempre sabe o que fazer. E Ele vai ajudar a gente a pensar os pensamentos dEle, os pensamentos de Deus. Os nossos filhos são do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os nossos filhos são filhos do Deus Altíssimo todos os dias, para que o inimigo não passe a rasteira na nossa família. Amém? Amém? Mais alguma coisa, Camila? Tá ok? Nós estamos querendo dizer ao Senhor, lembra que cuida da minha casa, cuida da minha vida, sara as minhas feridas, sara os meus filhos, sara todas, não é a Sara o nome. Cura-me, ó Deus, cura-me para eu trazer saúde para a minha família. Cura-me, ó Deus, para eu despertar a minha família, para honrar e glorificar o seu nome, ó Deus, aonde eles estiverem. Eu quero pedir para o Diego vir aqui orar, por gentileza. E às 19h nós estaremos aqui, e o pastor Ramão irá trazer a palavra, irá falar SMS de Deus nessa noite. Ele traz a mensagem de Deus para os seus servos, sejamos pastores, pastor Ramão está ali, sejamos nós, eu brinco assim, réis mortais, mas para ele não tem diferença. Tem um espírito que cuida do pastor e que cuida das ovelhas. Deus abençoe.
Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Estamos aqui na Tua casa, Pai, escutando da Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã Lucy, Pai, que veio trazer a palavra através do Senhor, Pai. Que nós possa colocar em prática, Pai. Que nós possa sair desse portão, Pai, colocar em prática tudo que nós escutamos hoje, Pai. Que o Senhor nos dá uns coração, Pai, melhor do que nós temos, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o domingo de cada irmão aqui e o irmão que está em casa também, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança, Pai, para a nossa casa, que nós retornamos, Pai. Que nós voltamos no culto à noite também, Pai, para escutar um pouco mais da Sua palavra, Senhor. Senhor, venho te pedir também, Pai, nesse momento, que o Senhor venha cuidar da família do pastor Itamar, Pai, que está passando um momento difícil, enfermidade, Pai, mas que o Senhor venha cuidar da vida deles, Pai. Que o Senhor venha cuidar da vida espiritual, Pai, e da vida mental deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar eles lá, Pai. Abençoa também o pastor Gerson e Lucy, Pai, que estará visitando outra igreja essa noite, Senhor. Que o Senhor venha cuidar deles, Pai. Que o Seu Espírito Santo, Pai, venha falar através da vida deles, para trazer um bom entendimento para aqueles irmãos daquela igreja querida também. Que o Senhor venha abençoar também o pastor Ramon, Pai, que estará essa noite conosco, visitando a Sua palavra, Senhor. Que os nossos irmãos que estão presentes, os que estão online, Pai, ou aqueles que não estão escutando nesse momento, Pai, que venha para a igreja hoje, Pai, ser abençoado por Ti, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui te louvando e te agradecendo, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.